Bom, primeiramente, na aula de hoje, nós vamos falar aí sobre um tema dentro da fisiologia do exercício e do treinamento físico, que a gente vai tentar responder essa pergunta: qual dá mais resultado? O HIIT ou o treinamento aeróbico, também conhecido aí como treinamento contínuo ou também por alguns outros profissionais como Endurance Training. Bem, quando a gente fala, em Endurance Training, em treinamento de alta intensidade intervalado, a gente tem que já pensar, no principal desfecho desses dois métodos de treino, que é a capacidade cardiorrespiratória. Só que quando a gente fala em capacidade cardiorrespiratória, a gente tem que lembrar de uma relação da capacidade cardiorrespiratória com a saúde. O que eu quero dizer com isso? Que se a gente tem uma diminuição na capacidade cardiorrespiratória, ou seja, o indivíduo tem uma baixa capacidade cardiorrespiratória, um baixo condicionamento cardiorrespiratório, o que isso acarreta para esse indivíduo? Um aumento no risco, tá, de mortalidade, um aumento do número aí de morbidades, um aumento da chance de acometimento de doenças cardiovasculares e o aumento aí do risco de câncer. Ou seja, a gente tem como capacidade cardiorrespiratória uma relação inversa e direta com algumas entidades de entidades mórbidas, doenças cardiovasculares, câncer e mortalidade. Já que a gente já sabe disso, o que a gente tem que pensar como nosso cliente? Se a gente dá um treinamento, tá? Seja ele um treinamento de endurance training, um treinamento contínuo, seja ele um HIIT, nós conseguimos o quê? Aumentar a capacidade cardiorrespiratória. E quando a gente aumenta a capacidade cardiorrespiratória, o que acontece? A gente vai diminuir as morbidades, o risco de doenças cardiovasculares, o risco de câncer e o risco de mortalidade. Então, olha só que interessante e como que é importante a gente pensar no treinamento para melhorar a capacidade cardiorrespiratória. Então, vamos pensar, você que é profissional de educação física, você que trabalha com o seu cliente na sala de musculação. Dentro da sala da musculação, a gente não só consegue trabalhar a parte neuromuscular, o ganho de força, a gente consegue também trabalhar o condicionamento cardiorrespiratório do nosso cliente. A gente consegue, de fato, melhorar. Porque se a gente pensar agora do ponto de vista bem prático, o que nós, profissionais de educação física, a gente consegue fazer, basicamente é o quê? É gerar ganho de força no nosso cliente, ganho de flexibilidade para o nosso cliente, ganho de agilidade, de equilíbrio e de condicionamento cardiorrespiratório. Por quê? Por mais que o nosso cliente chega para a gente e fala assim, eu quero hipertrofia, professor Ricardo, eu quero ganhar massa muscular. Não, eu quero emagrecer, professor. Não, eu quero definir. Perceba que esses objetivos, eles dependem, por exemplo, da dieta. Ou seja, eles saem um pouco do alcance do profissional de educação física. Ou seja, para o meu cliente ter esses resultados de ganho de massa muscular, hipertrofia, definição muscular, emagrecimento, eu vou precisar de um outro profissional atuando. Por exemplo, um nutricionista. E ainda eu vou depender que o meu cliente siga esse plano alimentar prescrito pelo nutricionista. Por outro lado, quando a gente fala de capacidade cardiorrespiratória, só depende da gente e da gente prescrever corretamente e do nosso cliente frequentar ou executar os treinos que a gente prescreveu. Então não vai depender da dieta. Ou seja, essa capacidade cardiorrespiratória ela depende somente da nossa prescrição, da nossa monitoração do treino, ok? Da evolução do programa de treino e da execução do treino. Então é muito mais fácil, tá, a gente atingir esses objetivos porque a gente tem um controle maior dessas variáveis que vão interferir no resultado do treino. Porque só vai depender do profissional de educação física até o primeiro momento. E olha que interessante, já que a gente consegue, sim, aumentar a capacidade cardiorrespiratória,
Isso é um bom argumento que você pode usar para o seu cliente. Ou seja, você vai chegar para o seu cliente e falar assim, ó, de todos os fatores, por exemplo, tabagismo, diabetes, hipertensão e obesidade, de todos esses fatores que aumentam o risco de mortalidade, o melhor preditor de todos, tá, é a capacidade cardiorrespiratória. Ou seja, o que eu quero dizer para você na prática? Se você aumenta a capacidade cardiorrespiratória, você diminui o risco de mortalidade do seu cliente. E é mais potente do que ele parar de fumar, do que ele não ser diabético, do que ele não ser hipertenso e do que ele não ser obeso. Ou seja, se o seu cliente ele é obeso, mas tem uma boa capacidade cardiorrespiratória, o risco dele de mortalidade é menor do que se ele fosse só obeso. Então perceba o quão é importante a gente trabalhar essa capacidade cardiorrespiratória na academia. E você já parou para imaginar ou já percebeu como que é sucateado essa capacidade e a prescrição dela na academia? Geralmente como é que é feito? Chega lá o professor com o cliente, põe ele lá na esteira e fala, faz 20 minutos aí, tá ótimo. Você acredita que esse treinamento, de fato, vai melhorar a capacidade cardiorrespiratória do seu cliente? Mandar ele ir lá e dar uma caminhada ou dar uma corrida, sem mesmo basear em nenhum parâmetro? Então, essa é a pergunta que você tem que começar a refletir. E ver se você não comete esse comportamento. E também observar se os seus colegas de trabalho estão cometendo esse mesmo erro. Bom, mas como é que a gente vai medir a capacidade cardiorrespiratória? A capacidade cardiorrespiratória, ela pode ser medida por testes diretos e indiretos. Os testes diretos, a gente vai usar um ergoespirômetro, ou seja, a gente vai precisar de um analisador de gases ou, se a gente não tiver um analisador de gases, um equipamento que mede pelo menos o consumo de oxigênio, o volume de oxigênio. E ele pode ser um teste indireto. Tá? Esse teste indireto a gente não vai precisar, né, de ter um analisador de gases, mas ele não é tão preciso quanto o direto. O direto a gente vai encontrar mais em laboratórios, tá? Em clínicas especializadas e laboratórios de pesquisa. Bom, além disso, o que você tem que entender? Que os testes, eles são específicos. Então, se eu tiver um atleta de ciclismo, eu tenho que fazer esse teste na bicicleta. Se eu tiver um corredor, eu vou fazer na esteira. Se eu tiver um atleta de remo, eu vou fazer o teste no remo. Se tiver um nadador, vai ter que ser na piscina. Então perceba que os testes têm que ser específicos. E como é que acontecem esses testes? Para a gente determinar, né, a capacidade cardiorrespiratória, que é o que a gente chama aí de VO2 máximo, consumo máximo de oxigênio, que é a capacidade do indivíduo mandar esse oxigênio para os pulmões, cair na corrente sanguínea e chegar até na musculatura, ou seja, a capacidade dele utilizar também, então é a capacidade de mandar, transportar e utilizar esse oxigênio, a gente vai precisar de fazer um teste de VO2 máximo. E como é que é feito esse teste de VO2 máximo? Esse teste de VO2 máximo é um teste progressivo, ou seja, eu vou aumentar a intensidade a cada período de tempo. E existem diferentes protocolos, tá? Que aumentam a cada 1 minuto, a cada 2 minutos. Então aqui a gente não vai discutir cada protocolo, mas eu quero que você entenda como é que é feito o teste. Se eu estou aumentando a intensidade, como é que eu posso aumentar a intensidade? Vamos dar um exemplo para você na esteira. Para aumentar a intensidade na esteira, eu posso fazer de duas maneiras. Aumentando a velocidade da esteira. Então, por exemplo, o indivíduo começa andando, passa 2 minutos, eu aumento a velocidade, então ele começa a trotar, passa mais 2 minutos, aumento a velocidade, até o momento que ele vai chegar a correr. E eu posso também aumentar a intensidade pelo aumento da inclinação da esteira. A esteira ela vai inclinando em percentual. Ok? Então tem essas duas formas e pode acontecer de forma simultânea. Lembrando que sempre vai depender do protocolo que você está estudando para fazer o teste de VO2 máximo, ok? Bom, agora que você já entendeu o teste de VO2 máximo, que é para medir a capacidade cardiorrespiratória, quando você fizer esse teste de VO2 máximo,
a gente vai encontrar o seguinte gráfico. No eixo X, que é o eixo de baixo, a gente tem a intensidade. No eixo Y, a gente tem o consumo de oxigênio. Lembra do conceito que eu acabei de falar para você? Para encontrar o VO2 máximo, eu tenho que submeter o meu cliente num teste progressivo, que à medida que passa o tempo, eu aumento a intensidade, seja ela velocidade da corrida ou inclinação da esteira. E à medida que eu vou aumentando a intensidade, o que a gente vai observar? Vai aumentar o consumo de oxigênio. A gente observa na linha em azul ali. Então, à medida que eu estou aumentando a intensidade, eu estou aumentando o quê? O meu consumo de oxigênio. Só que vai chegar uma hora que eu vou aumentar a minha intensidade, vou aumentar a velocidade, vou aumentar a inclinação e o consumo de oxigênio ele não vai aumentar mais, porque chegou no meu limite, que é o que a gente observa ali, o meu platô. Quando eu tenho esse platô demarcado pela linha vermelha, ou seja, eu aumentei a intensidade, mas eu não aumentei o consumo de oxigênio, eu chego ao meu VO2 máximo. Então, esse é o primeiro conceito que eu quero que você entenda, conceito de VO2 máximo. Então, o que é o conceito de VO2 máximo? É o aumento do consumo de oxigênio de acordo com o aumento da intensidade. Chegando um determinado momento que eu aumento a intensidade, porém eu não aumento o consumo de oxigênio, eu vou encontrar um platô. Por outro lado, não é todo mundo que a gente vai encontrar o VO2 máximo. Pessoas pouco treinadas, o que vai acontecer com o gráfico? Tá? Pessoas que não estão acostumadas a fazer um treinamento, por exemplo, na esteira, que não está bem treinado, o que vai acontecer com esse gráfico? Eu vou aumentando a intensidade, seja a velocidade e seja a inclinação, à medida que vai passando o tempo, o consumo de oxigênio ele vai subir, vai subir, vai subir. Só que vai chegar uma hora que o meu cliente ele vai falar assim, ó, Ricardo, para, eu não consigo mais fazer o exercício. E aí eu vou ter que parar esse exercício. E por que esse meu cliente parou? Principalmente porque ele está com fadiga de membros inferiores. Ou seja, foi uma fadiga neuromuscular e não uma fadiga cardiorrespiratória. E por que acontece isso? Lembra que eu falei que vai aumentando a inclinação da esteira? Grande parte das pessoas não estão acostumadas a correr em esteira inclinada, então acaba sentindo mais exaustão na perna. E aí eu vou ter que parar o teste e eu não vou conseguir visualizar aquele platô. Ou seja, eu não tive o momento ali, aquela linha vermelha do gráfico anterior. Quando eu não tenho platô, o que vai acontecer? Eu parei o teste, esse meu consumo de oxigênio ele vai cair imediatamente. E aí eu vou ter o que a gente chama de VO2 de pico. E por que isso é importante? Na hora de você prescrever, na hora que você colocar lá o treinamento, você vai falar, eu vou prescrever baseado no meu VO2 máximo ou no VO2 de pico. Isso é importante você entender esses dois conceitos, que existe diferença entre VO2 máximo e VO2 de pico. Então, recapitulando. VO2 máximo, o que eu tenho no gráfico? Presença do platô. VO2 de pico é o valor mais alto obtido no meu teste. E ele vai parar antes por exaustão. Isso é mais comum em indivíduos pouco treinados. Bom, e aí, agora que a gente entendeu a importância da capacidade cardiorrespiratória, como que a gente avalia a capacidade cardiorrespiratória, e as duas formas que a gente encontra, os dois parâmetros, que é o VO2 máximo e o VO2 de pico, eu faço a seguinte pergunta para você. Qual método de treino dá mais resultado? O método contínuo ou o HIIT? É isso que eu quero saber. Porque eu tenho que saber qual método é melhor para eu prescrever para o meu cliente, para eu gerar resultados mais rápidos para o meu cliente, para eu melhorar a capacidade cardiorrespiratória dele. Bom, então para isso eu trouxe uma série de artigos
que são revisões sistemáticas com meta-análise. E a gente vai, baseado nas melhores evidências científicas, tentar chegar a uma conclusão e responder essa pergunta inicial. Então, o primeiro trabalho que eu quero apresentar para vocês é do Zohan, de 2015, no qual ele compara os efeitos do HIIT versus o treinamento contínuo, ou Endurance Training, sobre o VO2 máximo. A amostra desse trabalho é de 723 indivíduos saudáveis numa faixa etária de 25 anos, mais ou menos 5 anos. O grupo que treinou contínuo, que é o Endurance Training, ele treinou de 60% a 85% da frequência cardíaca máxima. E o HIIT, né, o grupo que fez HIIT, ele fez vários tipos de HIIT, tá? O all-out, supramáximo e o máximo, que foi de 90% a 95% da frequência cardíaca máxima. Bom, o que a gente vai observar aqui? O resultado da nossa meta-análise. Então, para você entender uma meta-análise, a gente vai observar esse gráfico, que é conhecido aí como Forest Plot, tá? Ou gráfico de floresta. O que significa esse gráfico Forest Plot? A gente tem essa linha, ok? Essa linha mediana aqui, que a gente chama de linha de nulidade, ou seja, uma linha nula, que a gente encontra na parte inferior do gráfico aqui, o zero. Ou seja, se encostar na linha de nulidade, não tem diferença significativa entre do lado, que é o Endurance, do lado esquerdo, e do lado direito, o HIIT. Então, se encostou na linha, não tem diferença entre HIIT e o treinamento contínuo. Cada nomezinho aqui, ó, do lado esquerdo, significa que é um artigo. Então, esse é o artigo de Cox, tá? Se a gente observar aqui o quadradinho, é a média com os intervalos de confiança. Mas observa, olha só, que o pauzinho aqui encostou na linha de nulidade. O que significa isso aqui? Que não tem diferença entre o Endurance e o HIIT. Mas você vai estar me falando, ah, professor, mas ele está mais para o lado do treinamento aeróbio. Ele está mais para o lado. Mas do ponto de vista estatístico, não tem diferença. Por quê? Porque ele encostou na linha de nulidade. Então, cada quadradinho significa que é um artigo científico. Então, foram vários artigos científicos que foram incluídos nessa revisão sistemática. Ok? E aonde que a gente vai ver o resultado final dessa minha revisão sistemática? Aqui, ó, tá? Representado por esse losango, por esse diamante. E se a gente olhar esse losango, esse diamante, olha só aonde que ele caiu. Ele caiu do lado do HIIT. Então, o que ele quer dizer para a gente? Tá? Ele não encosta na linha de nulidade, então ele fica para o lado do HIIT, e ele está falando o seguinte, entre o HIIT e o treinamento contínuo, o HIIT ele é melhor, ou seja, gerou um resultado maior comparado com o treinamento aeróbico para melhorar o VO2 máximo. Então, se eu comparar HIIT e treinamento contínuo para melhora do VO2 máximo, esse estudo ele mostrou que o HIIT é mais eficiente. Mas, professor, o quanto de eficiente? Porque a segunda pergunta que a gente tem que responder é o quanto de eficiente? A eficiência tem um efeito pequeno, tá? Ou seja, o HIIT foi melhor em quanto? Aproximadamente em 1,2 a 0,9 mililitros por quilograma por minuto. Tá? Para quem entende de VO2, tá? É muito pouco isso aí. Mas do ponto de vista estatístico, foi diferente. Mas volto à pergunta, será que do ponto de vista, tá, de relevância clínica, isso vai fazer diferença? Né? Quando a gente fala 1,2, a relevância clínica ela é muito baixa, é muito pequeno esse efeito, ok? Bom, um outro trabalho, ele avaliou já o VO2 de pico. É um trabalho já mais recente, de 2020, no qual ele comparou o HIIT versus o contínuo sobre o VO2 de pico. A amostra 309,
tá? Crianças e adolescentes obesas, na faixa etária média de 13 anos. Eles fizeram o treinamento contínuo aí, numa intensidade aí de 60% a 80% da frequência cardíaca pico e o HIIT de 85% a 100% da frequência pico. Olha que interessante. Foram poucos estudos incluídos, tá? Quando comparou o HIIT e o treinamento contínuo. Mas, novamente, a gente observando lá o losango, ele favorece o HIIT. Ou seja, mais uma vez, o HIIT foi mais eficiente que o treinamento contínuo, agora em indivíduos, em crianças e adolescentes obesos. Aproximadamente 2,5 ml por quilograma por minuto. E uma coisa que é bem interessante é que quando eles fizeram uma análise de subgrupo, só é eficiente o HIIT quando o treinamento dura mais que 8 semanas. Então, essas crianças e esses adolescentes, eles têm que permanecer engajados treinando HIIT por mais de 8 semanas. Por quê? Se fizer um corte mais curto, ou seja, menos de 8 semanas, não dá diferença entre o HIIT e o treinamento contínuo, só a longo prazo. O próximo estudo foi de 2019, da Meg Cal, no qual ela comparou os efeitos do HIIT, treinamento contínuo, tanto no VO2 de pico quanto no VO2 máximo. Avaliou os dois. A amostra também constituiu de crianças e adolescentes de 8 a 17 anos, um N de 563. O treinamento aeróbio, o treinamento contínuo, foi numa frequência cardíaca máxima de 55 a 69, ou 40 a 59% do VO2 máximo, e o HIIT tiveram vários protocolos aí. Bom, se a gente olhar o resultado nesse forest plot, mais uma vez o HIIT foi superior ao treinamento contínuo para melhora aí do VO2 máximo e do VO2 de pico. Então foi melhor, a gente observa aí o losango ou o triângulo à direita, que é para o lado do HIIT. O efeito foi moderado. No trabalho mais recente de 2020, agora em idosos, ele também comparou o HIIT versus o treinamento contínuo sobre o VO2 de pico. A amostra foi constituída de 480 idosos acima, maior ou igual a 65 anos. O treinamento contínuo era de 60% a 80% da frequência cardíaca máxima e o HIIT era esforço máximo ou 90% a 95% da frequência cardíaca máxima. Mais uma vez, o HIIT foi superior ao treinamento contínuo, também em idosos. O único problema desse trabalho é que incluiu apenas 3 artigos, ou seja, o número de artigos com idosos é bem pequeno, que foram incluídos nessa amostra. Então, a gente precisa de mais artigos para bater o martelo que, de fato, o HIIT ele é melhor em idosos, mas até o presente momento a gente pode afirmar. Então, quando comparado com o controle, o HIIT, ele foi 4 vezes superior quando comparado com o controle, ou seja, foi bem superior ao controle. Quando eu falo controle é que não fez nada, porque todos esses trabalhos que eu estou mostrando para você, eles comparam o treinamento contínuo com o controle, o HIIT com o controle e, por fim, o HIIT contra o treinamento contínuo. Nesse trabalho já de 2019, da Rachelle, eles compararam também o efeito do HIIT versus o contínuo no VO2 máximo e no VO2 de pico. A amostra foi bem maior, foram 1.422 indivíduos adultos, numa faixa etária média de 33 anos. O grupo contínuo, ele treinou 40 a menos 60%, menor, 60% da frequência cardíaca de reserva ou do VO2 de reserva. E o HIIT, foi o HIIT e CIT com diferentes protocolos de treinamento. E, mais uma vez, o HIIT ele foi mais eficiente quando comparado com o treinamento contínuo. Só que nesse dado, quando a gente tem um N maior, um número de artigos maior, olha só, a diferença foi muito pequena. Ou seja, foi aproximadamente 8% do VO2 máximo que aumentou. Então foi bem pequeno essa diferença aí.
ou seja, quase, né, bateu na linha de nulidade, se a gente olhar ali o losango que tem os intervalos de confiança. Nesse outro trabalho de 2019, do Dayson e Wen, eles também compararam o HIIT versus o treinamento contínuo sobre o VO2 máximo. A amostra constituiu de 1.514 adultos, numa faixa etária de 19 a 47 anos. O treinamento contínuo foi de 40 a 65% do VO2 máximo e o HIIT foi maior do que 80 a 85% do VO2 máximo. Quando a gente analisa esse dado, é bem interessante que ele não fez o forest plot, mas ele apresentou os dados nessa tabela que eu quero apresentar para você, no qual ele faz uma análise de subgrupo de indivíduos saudáveis e indivíduos com sobrepeso e obesidade. Os indivíduos saudáveis, primeiro vamos analisar os indivíduos saudáveis, ele comparando o HIIT com o treinamento contínuo, onde que a gente observa as diferenças? Principalmente nos HIITs que envolveram intervalos de recuperação maiores. Então, o HIIT, que tem a característica com intervalo de recuperação maior, que é o protocolo específico que eles utilizaram, teve um melhor resultado quando comparado com o treinamento contínuo, ok? Já o HIIT, que tinha um volume maior, ou seja, dentro de todos os protocolos do HIIT, o HIIT que tinha um volume maior foi mais eficiente quando comparado com o treino contínuo. E o período de treinamento teria que ser entre mais de 4 semanas, menor que 12 semanas. Dá um resultado mais eficiente para o HIIT. Então perceba que quando a gente fala assim, o HIIT foi mais eficiente que o treinamento contínuo. Não é o HIIT, são protocolos específicos. Então, agora que você já sabe que o HIIT ele é mais eficiente, você tem que saber qual protocolo, de todos os protocolos, qual protocolo ele gera um resultado mais eficiente quando comparado com o treinamento contínuo. Tá? Então comecem a pensar nisso, não é só qualquer HIIT que vai dar um resultado. A gente está observando que, por exemplo, os CIT, que são intervalos curtos, eles não são tão eficientes quanto comparado com os que têm intervalos mais longos, okay? Que têm estímulos mais prolongados. E quando a gente avalia indivíduos com sobrepeso e obesidade, novamente, os HIITs que têm intervalos mais longos, eles são mais eficientes. Os volumes de treino que são maiores de HIIT são mais eficientes que o treino contínuo. E o treinamento a longo prazo, ou seja, maior ou igual a 12 semanas. Então, para indivíduos obesos, a gente precisa de um período maior de treinamento, quando comparado com indivíduos não obesos. E essa mesma tabela, né, a gente pode colocar aqui, ó, nesse gráfico. Ou seja, para indivíduos saudáveis, ok, o HIIT foi melhor, lembrando que é no intervalo curto, tá, num volume alto, tá, e num período moderado. Já para os indivíduos obesos, a gente observa uma seção mais volumosa do HIIT para indivíduos obesos. Ele tem que ter um intervalo mais longo, ok? E o período também tem que ser mais longo. E o efeito foi um efeito moderado aí. Então, com esses resultados, a gente consegue aí confirmar mais uma vez que o HIIT ele é mais eficiente que o treinamento contínuo para melhorar VO2 máximo e VO2 de pico. Bom, agora que a gente já sabe que o HIIT ele é melhor para o VO2 máximo, a gente tem uma outra pergunta que é importante, que esse trabalho ele consegue responder. Qual que gera uma resposta afetiva maior? Qual gera uma sensação de prazer maior? Isso é importante, principalmente porque esses dois desfechos estão relacionados com a aderência, ou seja, a pessoa continuar a fazendo o tipo de exercício físico. E esse trabalho, essa meta-análise de 2018, avaliou, né, a afetividade e o enjoyment, que traduzindo aí para do inglês para o português,
né? Alguns vão traduzir como prazer ou divertimento. Então, a amostra foi constituída de 156 indivíduos adultos, a idade entre 14,2 anos e 39,2 anos. O treinamento contínuo foi aproximadamente 70% do VO2 de pico e o HIIT 90 a 100% do VO2 de pico. E olha só, quando a gente avalia a afetividade, a gente observa no losango que não existe diferença, tá, entre o treinamento contínuo e o HIIT, ou seja, a afetividade ela é semelhante. O que é a afetividade? É a pessoa gostar daquele exercício. Então, ambas, né, atividades as pessoas gostam, tanto o treinamento contínuo quanto o HIIT. Porém, quando avalia, né, o prazer, o divertimento, olha que interessante. Durante a sessão, o HIIT ele gera uma sensação de prazer, ele gera uma sensação de divertimento durante a sessão maior quando comparado aí com o treinamento contínuo. Se a gente parar para pensar aquele treinamento contínuo lá na esteira, né, ele acaba ficando mais monótono, ou seja, dando menos sensação de prazer. E, apesar do efeito ser pequeno, a gente tem, né, esse resultado. E quando a gente avalia o prazer ou o divertimento pós-exercício, pós-treino, mais uma vez o HIIT ele tem, né, uma sensação de prazer, uma sensação de divertimento pós-treino maior quando comparada com o treinamento contínuo, apesar também de ser um efeito pequeno, mas a gente tem essa diferença. E isso, tá, a gente pode pensar, agora a gente vai extrapolar um pouco os dados, pegando essas duas relações aí de afetividade e prazer, lembrando que o prazer e divertimento foi mais favorável ao HIIT, a gente pode pensar em aumentar a aderência. Tá? A gente não tem nenhum trabalho até o presente momento na literatura de uma revisão sistemática e meta-análise que avaliou o desfecho aderência. Apenas aí o prazer, né, ou o divertimento e a afetividade, que a gente pode inferir agora a gente está fazendo uma inferência que pode aumentar a aderência. Bom, e aí o que a gente tem de conclusão dessa aula? Se a gente pensar em prática baseada em evidência, hoje a gente tem evidência que suporta que o HIIT ele é mais eficiente que o treinamento contínuo para o desfecho capacidade cardiorrespiratória, para VO2 máximo e VO2 pico. Ok? Então, a gente tem a evidência. Agora, cabe a você que está assistindo essa aula. Você tem experiência prática? Você já praticou o HIIT? Você sabe prescrever o HIIT? Você sabe quais são os cuidados para a prescrição? Você sabe como monitorar o HIIT, como manipular as variáveis, como evoluir o treinamento? Se você respondeu sim com segurança para todos esses questionamentos que eu acabei de fazer para você, você já pode encaixar ali no seu segundo pilar, que é a prática. Porém, você vai ter que prescrever para o seu cliente. Então, você vai prescrever a sessão do HIIT para o seu cliente. E aí, você vai utilizar aquelas escalas que eu acabei de falar para medir a afetividade, para medir o prazer e vai avaliar o seu cliente. Dependendo do nível de afetividade, do prazer, o seu cliente vai comunicar para você, pô, o treino foi legal, gostei, vamos fazer isso na próxima sessão. Ou, às vezes, o seu cliente vai chegar e falar assim, não gostei, achei muito exaustivo, não estou afim disso. Se você não respeitar a opinião do seu cliente, você não está trabalhando com prática baseada em evidência. Por quê? Se a gente ir lá no topo de evidência, qual que é o segundo melhor método? Treinamento contínuo. Então, o que eu quero que você entenda aqui é que eu não estou falando para parar de prescrever treinamento contínuo. O treinamento contínuo também é eficiente para melhorar o condicionamento cardiorrespiratório. Aí eu volto e pergunto, você sabe prescrever um treinamento contínuo de forma adequada? Você sabe avaliar o VO2 máximo do seu cliente?
Então, o que eu quero trazer para você agora é duas possibilidades de prescrição do treino. Eu não estou excluindo nenhuma. Você tem embasamento científico que o treinamento contínuo é eficiente. Você tem embasamento científico que o HIIT também é eficiente. Agora, cabe você ter experiência prática, a sua expertise de saber prescrever o HIIT, saber prescrever o treinamento contínuo. E ir para a prática, mostrar para o seu cliente, aplicar no seu cliente e colher um feedback do seu cliente, para ver qual das duas opções, que são excelentes, ambas, o seu cliente mais se adaptou. Porque no final, o que importa, além da prescrição correta do seu treinamento, é a aderência do seu cliente. Seu cliente ele tem que fazer várias vezes para, no final, gerar um resultado. Agora, se o seu cliente ele gostou de fazer o HIIT, prescreva o HIIT, porque o resultado vai ser mais eficiente para o seu cliente. Mas se ele não gosta de HIIT, você não vai falar assim, não, tem que ser o HIIT. Não, prescreva o treinamento contínuo, que também vai gerar um resultado satisfatório para o seu cliente. Então, essa é a mensagem que eu quero passar para você. Quando você ouvir qual é melhor, se é o HIIT ou se é o contínuo, para o desfecho capacidade cardiorrespiratória, você hoje tem segurança de falar, ó, o HIIT é o melhor para a capacidade cardiorrespiratória. Mas não quer dizer que o treinamento contínuo não funciona. Para você não sair aí falando em rede social que treinamento aeróbio engorda, que treinamento aeróbio não melhora condicionamento cardiorrespiratório. Tá, joia? Então, pessoal, era isso por hoje. É só. Muito obrigado e até a próxima aula.